A doença de Alzheimer parece uma coisa simples, então é uma doença que acontece em pessoas idosas, isso quer dizer depois dos 65 anos, que geralmente começam com progressivos lapsos de memória e que você precisa distinguir se é demência ou se é Alzheimer. Em geral, ela é muito arrastada e não tem cura, não tem tratamento. Olá, meu nome é Paulo Bertolucci, eu sou professor de Neurologia na Escola Paulista de Medicina Unifesp. Vamos começar pelo começo. Algumas vezes você vê as pessoas falando, mas isso é demência ou é Alzheimer? Você deveria encarar da seguinte maneira: existe um grande guarda-chuva que é o das demências, isto é, de doenças progressivas que vão levando a perda de memória, mas não apenas, elas vão levar a perda de linguagem, de capacidade de planejamento. O problema é, as demências têm diferentes causas. Então, a mais comum, sem dúvida, é a doença de Alzheimer. Então, toda pessoa que tem Alzheimer tem demência, mas nem toda pessoa que tem demência tem doença de Alzheimer. E aí vamos voltar para o perfil típico. O perfil típico começa depois dos 65, é verdade. Começa depois dos 65, para a maioria das pessoas, mas você pode ver doença de Alzheimer iniciando antes dos 65, em situações extremas antes dos 40 anos, mas isso é muito raro. É mais comum depois dos 55. É importante saber disso porque pessoas nessa faixa de idade que estão se queixando da cognição podem ter uma doença de Alzheimer de início precoce. E isso nos leva a uma outra coisa, que ela começa com progressivos lapsos de memória. Não necessariamente também. Algumas vezes a doença de Alzheimer começa com a alteração da linguagem. Então essas pessoas começam a ter dificuldade em encontrar palavras. Elas sabem o que elas querem dizer, mas não acham a palavra. Ou elas deformam palavras, trocam palavras. Então, não necessariamente tem que ser idoso, não necessariamente começa pela memória. Algumas vezes, não é nem pela cognição, nem pela linguagem ou qualquer outra coisa. Começam pelo comportamento. Isto quer dizer que a doença de Alzheimer pode começar com uma pessoa que nem se queixa tanto da memória. Só quem está em volta é que vê um comportamento cada vez mais atípico para aquela pessoa. Comprometimento comportamental leve. Em alguma altura vai começar a linguagem, memória e assim por diante. Então só memória não, é um mito. A segunda coisa não tem cura e não tem tratamento. Aí também é só parte verdade. De fato, a doença de Alzheimer não tem cura, pelo menos na situação presente. Porque provavelmente ela depende de tem múltiplas razões para acontecer. Mas daí a dizer que não tem tratamento é um pulo. Tem tratamento. O problema aqui o tratamento não é só medicamentoso. Existem medicações que podem, pelo menos por um período, desacelerar a doença de Alzheimer. Isso quer dizer que as pessoas estabilizam, isso seria o ideal, ou que elas progridem, mas vai mais devagar. E aqui vocês estão vendo uma coisa, esta é a razão pela qual o diagnóstico precoce é tão importante. A outra coisa é que o tratamento nem de longe é só uma medicação. Você tem que mudar o dia a dia dessas pessoas. O remédio para Alzheimer não é uma pílula, quer dizer, tem os comprimidos, tem as medicações. Mas é mais do que isso. E de não ter como prevenir. Aí depende do que você considera prevenção. Se você toma uma vacina, você está fazendo prevenção no sentido de que você tem uma chance muito menor de contrair a infecção, porque em geral é para infecção, para a qual aquela vacina foi feita. Então, aqui realmente estabeleceu. Com a doença de Alzheimer, prevenção quer dizer você empurrar a doença para o mais tardiamente possível. E isso envolve medidas de prevenção no sentido de corrigir fator de risco e promover fator de proteção. Essa é uma lista um pouco longa, então não vou me estender muito, mas só para lembrar vocês. Fator de risco com bastante prevalência por aí é hipertensão ou diabetes mal compensadas, mal controladas, sobrepeso, depressão não tratada. Tem outras. Se vocês quiserem uma dessas, podemos conversar sobre isso, mas isso aí já seria de bom tamanho. E do lado da proteção, duas coisas. Atividade intelectual, que não precisa ser obrigatoriamente leitura, e atividade física. Na verdade, mesmo quando a pessoa já está com a doença de Alzheimer, a demência da doença de Alzheimer instalada, não tem mais o que prevenir, já foi. Mesmo assim,
se ela fizer atividade física regular, ela vai evoluir mais devagar. Para a pessoa que não tem a doença de Alzheimer, você tomar essas medidas, empurra para frente, você está ganhando tempo. E isso é a prevenção, isso é o que dá para fazer agora. Nesse sentido também, o quanto vai demorar para a doença aparecer, vai depender não só se a pessoa tem um bom controle desses fatores de risco e promove os fatores de proteção, como também do que tinha anteriormente. Então, se você for olhar, às vezes acontece pessoas falando: meu pai era professor universitário, está com Alzheimer. Então, intelectualizado, está sim, não era garantia, nós sabíamos isso desde o início. Você pode pensar outra coisa. Sim, ele desenvolveu a doença de Alzheimer, mas por ser uma pessoa bem intelectualizada, ele tinha uma boa reserva cerebral e por isso ele empurrou para frente. Você pode pensar assim: este senhor desenvolveu a doença de Alzheimer, mas isto foi mais tardio graças a atividade intelectual que ele exercia previamente. Então vale a pena isso. Então vamos tratar de abrir um livro aí e começar a ler. E uma última coisa que eu gostaria de falar com vocês é: o estilo de vida faz toda a diferença. Cada vez mais se verifica o papel, tem outras coisas, mas eu queria lembrar de duas sobre o estilo de vida. Uma é a dieta, uma dieta saudável, se você quiser. Mas o que é dieta saudável? Vai olhar lá no Google a dieta mediterrânea, porque ali vai te dar uma orientação. E a outra coisa aí é a socialização. Quando as pessoas convivem, a convivência humana supõe recrutar cérebro. Num certo sentido, ela é uma atividade intelectual com conteúdo emocional. E isso também faz diferença. Então, entre uma leitura e outra, uma academia e outra, vamos arranjar uma roda de amigos, jogar truco e que tá tudo certo. Tá bom? Um abraço para vocês.